Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre tabela periódica. E aí você já pode, meu Deus, tabela periódica, eu vou ter que decorar a tabela periódica inteira. Não, a proposta não é essa. A proposta é a gente entender como que a tabela periódica foi construída, como que os elementos estão organizados, dispostos e saber tirar informações dessa tabela. A tabela periódica é um instrumento de consulta para auxiliar a gente, tá? Não é para meter medo, não é para dar pesadelo em ninguém, ok? Então vamos lá. Então a gente vai começar fazendo um histórico dessa tabela periódica. Quais foram as principais propostas de tabela periódica que apareceram, tá? Teve algumas dezenas, eu trouxe aqui algumas principais. Então a gente começa aqui em 1817 com a Lei das Tríades, que foi lançada aí pelo Dobereiner. Eu não sei se fala assim em alemão, tá? Então, se estiver errado, vocês me perdoem. Mas qual é a ideia do Dobereiner? Então, ele dividiu, agrupava, né, os elementos em tríades. Então, grupos de 3 elementos. E o elemento do meio, né, teria uma massa que seria a média entre o primeiro e o terceiro elemento. Certo? Então, temos agora aqui o parafuso telúrico do Champourtou. Ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica e dispôs eles aqui numa tabelinha que enrolada parece um parafuso, né? Por isso parafuso telúrico, tá? Mas a ideia de organização era massa atômica crescente. A gente passa aqui agora para uma ideia um pouco diferente, né? Que é a lei das oitavas do Newlands, que ele dizia no caso que ele agrupava os elementos como se fosse uma escala musical, né? E aí o oitavo elemento, então a escala musical ela tem 7 notas, né? E o oitavo voltava para o início da escala e teria propriedades semelhantes, segundo ele, né? Que a gente, comparando com a tabela atual, a gente percebe que realmente, né, algumas coisas batem com a tabela atual, algumas outras não, né? Mas foi uma ideia diferente, né? Bacana. E aí a gente tem aqui essa precursora da tabela atual, que é a tabela do Mendeleev e do Lothar Meyer, né? Então essa tabela ela foi muito interessante porque ela já estava realmente no estilo tabela, né? Que é linhas e colunas, né? E esses elementos eles eram agrupados aqui também de acordo com massa atômica e também com a similaridade nos compostos químicos. Então, repara, essas fórmulazinhas que tem aqui são fórmulas de compostos formados com esses elementos. E aí você já tem aqui, né, grupo 1, grupo 2, grupo 3, enfim. Então, uma tabela já mais próxima do que a gente tem atualmente, né? E aqui você também percebe uns traços que seria a previsão de descoberta de novos elementos, né? Então eles conheciam alguns, outros não, e aí eles achavam que seria mais futuramente, né, descoberto outros elementos que se encaixariam aqui de acordo com as ideias deles, certo? E aí a gente tem a tabela atual, que é a tabela do Moseley, que só pôde ser proposta depois do modelo atômico lá do Rutherford, né, que propôs aquele átomo com núcleo e a eletrosfera com elétrons ao redor do núcleo, que é positivo, com prótons, né? Por quê? Porque essa tabela, a ideia de organização dela é em função do número atômico. E aí essa ideia de número atômico, que é o número de prótons, né, ela só foi proposta aí depois que o Rutherford lançou a ideia dele de átomo, ok? Então a tabela que a gente usa hoje, ela tem essa organização de número atômico crescente, ela está dividida em famílias e períodos, né? As famílias são as colunas verticais, que a gente tem 18, né? E os períodos são as linhas horizontais, e a gente tem 7 períodos. E a gente tem uma relação com a configuração eletrônica, com distribuição eletrônica, né? Então a gente tem aqui bloco S, bloco D, bloco P, que são aqueles subníveis da distribuição eletrônica que a gente já estudou. A gente vai ver algumas classificações que a gente utiliza na tabela. Uma das principais é essa divisão em metais e ametais. Os metais têm certos tipos de características
e a gente repara que eles predominam aqui na tabela periódica, constituem a maioria dos elementos, né? E em amarelinho aqui estão os ametais, que são poucos, né, em relação aos metais. E a gente tem aqui na última família, nessa última coluna aqui, os gases nobres, que têm um comportamento químico também diferente de metais e ametais, certo? Então repara, os metais têm características que são brilhantes, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos aqui, ó, o ouro, cobre, ferro, prata. A característica dos metais é que eles apresentam brilho, que é característico da ligação química que eles fazem. A gente vai estudar a ligação química depois, tá? A ligação metálica. Mas esse brilho dos metais é característica da ligação que eles fazem. Já os ametais não, eles são sem brilho, né? Os metais conduzem eletricidade e calor bem, né? Já os ametais não conduzem. Então repara que são propriedades antagônicas. Há alguns anos atrás a gente tinha uma outra classificação, onde alguns elementos eram classificados como semimetais. Você talvez tenha visto alguma tabela que tem ainda essa divisão, tá? Mas a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é o órgão que regulamenta as coisas da química, ela já acabou com esses elementos que eram classificados como semimetais. Eu posso até mostrar aqui, olha, seriam esses elementos que estão aqui nesse verdinho aqui, diferente desse, né? O boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio eram os chamados semimetais, tá? Que tinham característica ali intermediária entre metal e ametal. Mas aí o PAC acabou com isso, então a divisão que a gente tem hoje é essa de metais e ametais e os nossos gases nobres. Ok, então olha, metais são maleáveis, né? Você consegue manipular eles com facilidade. Dúcteis, você consegue transformar eles em fios sem que eles quebrem. Já os ametais são quebradiços, né? E aí alguns usos aqui, né? Os metais são usados em moedas, em joias, e os ametais aqui eu coloquei como exemplo pólvora, pneus, tá? Então, ok. Essa divisão é muito importante na tabela periódica, né? Os períodos, que são as linhas horizontais. São 7 períodos na tabela periódica. E aí, se você lembrar da eletrosfera do átomo, você vai lembrar que existem 7 camadas eletrônicas. Camadas K, L, M, N, O, P e Q. E aí, repara, 7 períodos, 7 camadas. Tem alguma relação? Total, né? Então, o período que o elemento se encontra corresponde ao número de camadas que tem na eletrosfera dele. Então, se ele está no segundo período, é porque a eletrosfera dele tem 2 camadas. Se ele está no terceiro período, é porque a eletrosfera dele tem 3 camadas. Certo? E os grupos ou famílias são as linhas verticais. E aí, a semelhança entre os elementos que estão numa mesma família é o número de elétrons na camada de valência, que vai gerar para o átomo comportamento químico semelhante, propriedades químicas semelhantes. Aliás, isso é muito cobrado em questões. Os elementos que estão numa mesma família têm propriedades químicas semelhantes. Guarda isso. Olha, então, a gente tem aqui uma grande relação de tabela periódica com distribuição eletrônica. Então a gente tem aqui, olha, esse primeiro bloco, que é o bloco S, onde os elementos terminam a distribuição deles aqui, olha, em S1 e S2. A gente tem um fujão aqui, que é o hélio, né, que ele está aqui. Ele é um gás nobre, por isso que ele está aqui na família dos gases nobres, mas ele termina em S2. Tá? Então uma exceçãozinha aí, né? Os elementos aqui, olha, desse bloco aqui terminam em P, vai de P1 até P6, né? Então a gente tem S1 e S2, o bloco que vai de P1 até P6. Aqui no meio a gente tem o bloco que termina em D, são os elementos que vão de D1 até D10. E aqui embaixo a gente tem os elementos que terminam em F, que vai de F1 até o F14, e por último nós temos aqui os elementos que terminam em D1, ok?
Então repara, olha, eu estou aqui com a distribuição eletrônica do lítio e do sódio. Ambos estão aqui, olha, na família 1A, ou grupo 1 da tabela periódica, né? Então repare, o lítio tem duas camadas, um S2, 2S1, lembrando que esse 1 define a primeira camada, a camada K, e esse 2 define a segunda camada, a camada L. Então, se ele tem duas camadas, ele vai estar aqui no segundo período da tabela periódica. E se a distribuição dele termina em S1, então ele vai estar aqui, exatamente aqui, olha, na família 1A. Então, esse elemento aqui não está representado aqui, mas seria o lítio. É esse elemento aqui. E o sódio logo embaixo dele, né? Porque, repara, ele tem elétron até a terceira camada e ele está aqui no terceiro período. Ok? E terminando em S1, ele necessariamente é desta família aqui. Então, é aquela coisa, né? A família é determinada pela distribuição eletrônica aqui, S1, S2, D1 até D10, P1 até P6, aqui embaixo os Fs. E o período é o número de camadas que o elemento tem. Ok? Essa é uma outra divisão que a gente tem na tabela periódica, os elementos que são ditos representativos, é aquele bloco S e o bloco P. Os elementos de transição são aqueles do bloco D, e os elementos de transição interna são esses aqui do bloco F, certo? Então, olha, a gente utiliza muito os elementos representativos, tá? Em ligações químicas, eles são muito trabalhados na química. E aí existe uma relação importante com o número da família e o número de elétrons na camada de valência. Esse número de elétrons na camada de valência vai ser muito importante no assunto ligações químicas. Tá? Em ligações químicas a gente consulta muito a tabela periódica. Então seria interessante que você chegasse já em ligações químicas sabendo essa relação. O elemento que está na família 1A tem um elétron na última camada, camada de valência. O elemento que está na família 2A tem 2 elétrons. O elemento que está na família 3A, 3 elétrons, e assim vai até a família aqui dos gases nobres, que é a 8A. Ok? Então, de 1 até 8 elétrons na camada de valência são os elementos representativos de família A. E esses elementos têm aqui alguns nomes específicos, tá? Que não são todos, né, da família A, porque aqui a gente tem aqui, olha, a família 1A a gente chama de família dos metais alcalinos, e a família 2A os metais alcalinos terrosos. A família 13, né, o 3A, é a família do boro, porque o boro é o primeiro elemento. Assim como a família 4A ou família 14 é a família do carbono, porque o carbono é o primeiro elemento aqui da família. A família 5A é a família do nitrogênio, porque o nitrogênio é o primeiro elemento. E aí a gente tem a família dos calcogênios, que é a família 6A ao 16, né? A família dos halogênios, que é a família 7A ao 17, e por último a gente tem ali os famosos gases nobres, que estão na família 8A, ou 0, ou 18 ainda. Ok. Os elementos de transição são os elementos de família B, que são aqueles que terminam no subnível D, certo? Que vai de D1 até D10. Os elementos de transição interna são aqueles que terminam aqui embaixo, lantanídeos e actinídeos. Por que lantanídeos? Porque o primeiro elemento aqui, que encabeça aqui essa série, né, é o lantânio, por isso lantanídeos. E aqui embaixo actinídeos. Por que actinídeos? Exatamente porque o primeiro elemento que encabeça aqui a série é o actínio. E aí por isso actinídeos. Ok? Então, olha, é interessante lembrar o seguinte, né, que os elementos que estão aqui na série dos lantanídeos, eles na verdade estão aqui no sexto período. Lembrando, a gente falou que a tabela periódica tem 7 períodos, assim como são 7 camadas na eletrosfera do átomo, tá? Eles estão aqui embaixo só por uma questão de organização da tabela, para a tabela não ficar muito grandona, né, muito larga, ok? Então eles foram colocados aqui embaixo
mas os lantanídeos estão no sexto período, então eles têm elétrons até a sexta camada. E aqui embaixo a mesma coisa, os actinídeos estão no sétimo período, eles têm elétrons até a sétima camada. Ok? Então, elementos de transição ou transição externa, os de família B, né? Que vai de D1 até D10, e os elementos de transição interna, que constitui aí a série dos lantanídeos e actinídeos. Então, olha, vamos fazer um exercício aí para ver como é que isso é cobrado, né? Então, o Enem 2018 disse assim, olha, na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, que é o que tem número atômico 41, e o Tântalo, que é o que tem número atômico 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Então a gente falou um pouquinho sobre isso hoje, né? Quem tem propriedade química semelhante é porque está na mesma família. Então ele coloca aqui, olha, a importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a letra C, pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. Lembrando, grupo e família corresponde, né? É a mesma coisa, tá? Então repara aqui, olha, só para mostrar aqui o nióbio, que foi dito, né? Nióbio e tântalo estão na mesma família aqui, olha, que é a quinta família. Ok? Beleza. Segunda questão aí, olha, ele fala: o suco gástrico contém um ácido produzido pelas células da parede do estômago, que desempenha papel fundamental para a eficiência do processo digestório no ser humano. O ânion do ácido produzido no estômago corresponde ao elemento químico pertencente ao grupo 17 e ao terceiro período da tabela de classificação periódica. Esse ácido é denominado... Olha, então a gente precisa dar uma olhada lá na tabela periódica, olha. Ele falou em grupo 17, terceiro período. Aí é tranquilo, eu vou vir aqui, olha, primeiro, segundo, terceiro período, tá? Nessa linha aqui, terceiro período, grupo 17 ou família 7A, nós temos aqui o elemento cloro. Então, voltando ali na questão, olha, o ânion do ácido produzido no estômago corresponde ao elemento químico pertencente ao grupo 17, ao terceiro período da tabela de classificação periódica, é o cloro. Então, esse ácido é denominado ácido, que tem a ver com cloro aqui, seria ácido clorídrico. Ok? Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais da tabela periódica, tá? E entendido que ela é um instrumento de consulta e entendido um pouquinho aí dessa organização dela, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.